As luzes da cidade de Manhattan estavam ainda brilhando quando Logan Reed saiu do Plaza Hotel. A gola de seu casaco sob medida virada para cima contra o frio da manhã cedo. Ele cheirava a champanhe e perfume de Sabrina. Um cheiro doce, perigoso que ainda se agarrava à sua pele. Por um breve momento, ele sentiu-se invencível. O negócio que ele tinha acabado de garantir, a mulher em seu braço, a suíte de luxo que eles alimentaram, a ilusão de que nada em sua vida poderia desmoronar. Não esta noite. Ele destrancou seu Mercedes S-Class, deslizou para trás do volante e ligou o motor. Seu iPhone acendeu com uma dúzia de chamadas perdidas, mas ele não se preocupou em verificar. Ele assumiu que era Madison, preocupando-se novamente. Mulheres grávidas sempre se preocupavam, ele disse a si mesmo, e ele estava cansado de ser o marido que tinha que tranquilizá-la. Quando ele chegou ao apartamento deles no Upper West Side, o sol estava nascendo, lançando uma luz dourada pálida através do lobby de vidro. Ele pegou o elevador privado subindo, esperando Madison explodir em lágrimas ou exigir uma explicação para por que ele não tinha vindo para casa. Ele ensaiou desculpas, meias-verdades e a linha clássica. Foi um jantar de trabalho. Você está exagerando novamente. Mas o apartamento estava silencioso. Demasiado silencioso. Ele entrou na cozinha, afrouxando sua gravata, irritado já, até que ele viu algo que fez seu pulso disparar. Lá no balcão de mármore estavam os brincos de diamante Cartier de Madison. Os brincos que ele tinha dado a ela em seu segundo aniversário. Os brincos que ela nunca removia, nem mesmo quando ela dormia. Ao lado deles estava uma única nota dobrada escrita em sua caligrafia firme, graciosa. Por um segundo, o quarto deformou-se. O tempo esticou-se fino. Sua garganta apertou-se, algo cru empurrando-se de um lugar que ele tinha passado anos ignorando. Ele alcançou a nota e foi então que ele notou algo mais. A mala de Madison tinha desaparecido. Seu casaco estava faltando do cabide. Seu par de sapatilhas de couro macio, que ela usava para consultas médicas, desaparecido. A porta da geladeira estava entreaberta. Dentro, as vitaminas pré-natais estavam faltando, assim como a foto do ultrassom que ela mantinha colada a um frasco de vidro. A realidade o atingiu mais forte do que qualquer crash de Wall Street. Madison não saiu por raiva. Ela saiu com intenção, com finalidade, com conhecimento. Seus dedos tremeram enquanto ele abria a carta, as bordas mordendo sua pele. Cada respiração parecia aguda, superficial. Ele esperava raiva, acusações, lágrimas. Mas o que ele leu em vez disso fez seu estômago cair porque era quieto, calmo. Demasiado calmo para uma mulher grávida de 5 meses. Era o tipo de calma que vem quando alguém finalmente se quebra em silêncio. E a última linha era uma faca no osso. Espero que ela valesse a pena o que você está prestes a perder. Antes que ele pudesse processar as palavras, ele notou algo mais, algo que ele tinha perdido no início. Madison tinha deixado seu anel de casamento no chão, perto da porta do quarto. Um pavor súbito, sufocante o engoliu por completo. Porque se Madison foi embora tão completamente, então ela sabia de tudo. E se ela sabia de tudo, alguém deve ter mostrado a ela. Alguém que queria ele destruído. Alguém já se movendo contra ele. Ele não sabia quem, mas ele estava prestes a descobrir. E quando ele o fizesse, nada em sua vida sobreviveria. No momento em que Logan terminou de ler a nota de Madison, o apartamento pareceu mudar ao redor dele. O espaço que antes parecia quente, cheio de seus cobertores macios, esboços semiprontos, e o cheiro de lavanda agora parecia uma exposição de museu encenada. Demasiado perfeito, demasiado vazio, demasiado final. Ele caminhou mais fundo na sala de estar, seus passos ecoando com um vazio que não estava lá antes. A caneca favorita de Madison, a branca lascada que ela se recusava a jogar fora, não estava na mesa de centro.
O lençol do cobertor que ela sempre se enrolava durante as frias noites de Manhattan tinha desaparecido. Até sua pequena coleção de livros de design, os que ela usava para seus projetos de arquitetura de interiores, tinham desaparecido da prateleira. Os pulsos de Logan batiam. Madison nunca deixava as coisas inacabadas, e ela nunca ia embora sem dizer a ele para onde estava indo, a menos que ela tivesse parado de sentir que lhe devia algo. Ele se moveu em direção ao corredor, o piso de madeira fria sob seus sapatos. A porta do quarto estava ligeiramente aberta, como se ela não se importasse em fechá-la atrás de si. Ou talvez ela quisesse que ele visse a verdade do que ela tinha levado e o que ela tinha deixado para trás. Ele empurrou a porta para abrir. O quarto parecia despojado, como se alguém tivesse se mudado durante a noite. A porta do armário estava aberta, revelando cabides vazios e alguns vestidos espalhados que ela não usava mais. A gaveta onde ela guardava suas camisas de maternidade macias estava semi-aberta, cada peça cuidadosamente dobrada faltando. Mas o silêncio foi o que o perfurou, pesado, acusador, fez as paredes parecerem muito próximas, o ar muito rarefeito. Perto da janela, ele notou um detalhe que revirou seu estômago. Sua agenda de consultas pré-natais, geralmente fixada em um quadro de cortiça, estava rasgada ao meio no chão, e a imagem do ultrassom, o pequeno contorno de seu filho, tinha sido levada. Ele engoliu em seco. Aquela foto era tudo para ela. Ela a olhava todas as noites antes de dormir, sussurrando promessas que ela pensava que ele não podia ouvir. Mas ele tinha ouvido. Ele só nunca se importou o suficiente para responder. Ele recuou, de repente tonto, agarrando a borda da cômoda. Para onde ela iria? Para quem ela ligaria? Ela não tinha família em Nova York, nem amigos próximos. Ele tinha se certificado disso, sempre lembrando a ela que estranhos complicavam as coisas. Mas alguém a ajudou. Alguém lhe deu a coragem para ir embora. Um medo amargo rastejou por sua espinha enquanto ele olhava para o quarto vazio. Pela primeira vez, ele sentiu algo que não estava acostumado a sentir: impotência. E foi então que ele notou o golpe final. Na mesinha de cabeceira estava a caneta Montblanc que ele lhe deu no primeiro Natal juntos. Ela a usava para tudo: esboços de trabalho, listas de compras, notas de amor. Lá a deixou para trás. Um símbolo, uma mensagem. Madison não estava voltando. E quem quer que a ajudou a desaparecer não tinha terminado. Na manhã seguinte à partida de Madison, Logan sentou-se na beira da cama deles, olhando para a impressão oca que o corpo dela uma vez fizera ao lado dele. Por anos, ele disse a si mesmo que o casamento deles era estável, funcional, bom o suficiente. Ele nunca se importou em saber se ela sentia o mesmo. Agora, o silêncio que o cercava forçava memórias a virem à tona. Memórias que ele havia enterrado sob horários de trabalho, mentiras e a emoção de alguém como Sabrina. Ele se lembrou do primeiro momento em que Madison insinuou que algo estava errado. Era uma noite de fim de novembro, vento frio chacoalhando as janelas. Ela estava sentada à mesa de jantar com seu MacBook Air aberto, as mãos tremendo enquanto tentava terminar um projeto de design. Quando ele entrou, cheirando levemente a um perfume desconhecido, ela não perguntou onde ele estivera. Ela apenas olhou para ele com olhos cansados e disse: "Não consigo mais fazer isso sozinha, Logan." Ele disse a ela que ela estava sendo dramática. Depois houve a noite em que ela lhe mostrou o primeiro batimento cardíaco forte do bebê deles em um vídeo de ultrassom. Ela segurou o telefone sorrindo nervosamente. "Pensei que você gostaria de ver", ela sussurrou. Ele assistiu por 2 segundos antes que seu telefone vibrasse com uma mensagem de Sabrina, e ele se virou. "Emergência de trabalho", ele disse. Madison assentiu, como se acreditasse nele, mas seus olhos haviam escurecido. Agora aquelas rachaduras que ele ignorou, se espalhavam amplas e inegáveis em sua memória.
Cada momento em que ela tentava se conectar, cada vez que ele a afastava, cada súplica soava, cada rendição silenciosa, ele passou a mão pelo cabelo, frustração queimando sob sua pele. Ela não iria simplesmente ir embora, ele murmurou para si mesmo. Alguém a atingiu, alguém está manipulando-a. Ele não podia aceitar a verdade de que ele era em razão. Ele se levantou abruptamente andando pelo quarto. Sua mente corria por nomes, colegas de trabalho, conhecidos, vizinhos, em quem Madison confiaria o suficiente para fugir. Ela era reservada, cautelosa, não se abria facilmente e não tinha família em Nova York, a menos que Logan congelasse quando um nome rastejou em seus pensamentos. Indesejável e afiado. Ethan Marshall. Ethan, o CEO com muita influência, muito charme. Ethan, que uma vez elogiou o trabalho de design de Madison em uma função corporativa de uma forma que Logan nunca apreciou. Ethan, que demorou um pouco demais quando Madison falava. Ethan, que tinha tudo o que Logan temia perder: poder, respeito e uma bússola moral. Pessoas admiravam. Não, Logan sussurrou. Mas a dúvida se aprofundou. Madison procurou Ethan, ele a ajudou a desaparecer. A possibilidade acenou para ele, acendendo uma fúria fria em seu peito. Se Ethan tivesse se inserido no casamento de Logan, na vida de Logan, não seria apenas traição, seria guerra. E Logan não tinha ideia de que já estava perdendo. Naquela tarde, cada passo que Logan dava parecia mais pesado. Seu terno, antes um símbolo de controle e poder, agora se agarrava a ele como um lembrete de tudo que estava escorregando. Ele voltou ao apartamento, esperando irracionalmente que Madison estivesse lá, sentada no sofá, com um cobertor quente sobre as pernas, esperando para conversar como sempre fazia. Mas a esperança morreu no momento em que ele abriu a porta. Silêncio novamente, demasiado alto, demasiado claro. Ele bateu a porta forte o suficiente para o eco vibrar pelo corredor vazio. Seu peito apertou enquanto ele caminhava em direção à sala de estar. As cortinas estavam semiabertas, a luz do sol cortando o quarto em longas e duras linhas. O ar cheirava levemente a loção de Madison, baunilha e sândalo, o leve rastro de sua existência. E aquele cheiro quebrou algo dentro dele. Ele não deveria sentir falta dela. Ele não deveria se sentir assim. No entanto, agora, cada respiração parecia raspar contra suas costelas. Ele afundou a mão no cabelo e caiu no sofá de couro, cotovelos nos joelhos, lutando contra a pressão que se acumulava atrás de seus olhos. Madison nunca levantava a voz, nunca discutia, nunca o acusava das coisas que ela suspeitava. Ela engolia sua dor até que se tornasse parte de sua rotina silenciosa. E ele confundiu aquele silêncio com lealdade. Ele o confundiu com permissão. Um tremor o percorreu. Onde você está? Ele murmurou para o quarto vazio. Madison, onde diabos você está? Seu telefone vibrou. Por uma fração de segundo, ele rezou para que fosse ela, mas não era. Era Sabrina. Me ligue de volta assim que possível. Temos um problema. Ele olhou para a tela, desgosto se retorcendo em seu estômago. A última pessoa de quem ele queria ouvir. Apenas ver o nome dela parecia uma mancha em sua consciência. Ele recusou a ligação. 3 segundos depois, ela tentou novamente. Ele deixou tocar. Na quinta tentativa, ele finalmente atendeu, nem que fosse para fazê-la calar a boca. O quê? A voz dela irrompeu pelo alto-falante, frenética e aguda. Logan, algo está acontecendo na empresa. As pessoas estão falando. Eles disseram. Alguém denunciou suas discrepâncias financeiras. Seu sangue gelou. Que discrepâncias? Ela hesitou. As contas offshore, os números alterados. Alguém enviou cópias de suas declarações ao conselho. Sua respiração engasgou. Apenas 2 pessoas sabiam sobre suas contas offshore. Ele e a pessoa que o ameaçou antes. Uma nova onda de pavor o atingiu. Seria Madison por trás disso? Não. Ela não sabia a extensão de seus segredos.
Será que ela sabia? Logan, Sabrina sussurrou. Alguém está vindo atrás de você. Ele desligou antes que ela pudesse dizer mais. Suas mãos tremiam enquanto ele colocava o telefone. O apartamento parecia menor, mais escuro, sufocante. Alguém não estava apenas protegendo Madison. Alguém estava desmantelando-o peça por peça. E pela primeira vez em sua vida, ele não sabia como parar. Madison sentou-se no banco do passageiro de um SUV preto elegante, os dedos tremendo levemente enquanto segurava um copo quente de Starbucks entre as palmas das mãos. Ela olhou pela janela para as ruas da cidade que passavam, ruas que ela costumava caminhar todas as manhãs a caminho do trabalho. Ruas que agora pareciam memórias que ela não estava pronta para revisitar. Sua respiração era superficial, mas constante. Ela estava segura. Pela primeira vez em meses, ela sentiu uma frágil sensação de segurança. Beba, disse o homem ao lado dela gentilmente. Sua voz era calma, suave, deliberada. Ela assentiu e levantou o copo. Ethan Marshall a observava com olhos cuidadosos, não intrusivos, mas protetores. Ele mantinha ambas as mãos no volante, postura relaxada, como se estivesse a conduzir uma mulher que não tinha fugido do seu casamento da noite para o dia com nada além de uma mala e uma foto de ultrassom. Você está com dor? Ele perguntou, olhando para a barriga dela. Preocupação cintilou em seu tom. Ela balançou a cabeça, apenas sobrecarregada. Ethan respirou lentamente. Você fez a coisa certa, Madison. A garganta dela apertou. Não parece. Você deixou um homem que estava te machucando e machucando seu filho. A mandíbula dele apertou, não com raiva dela, mas com tudo o que ela havia suportado em silêncio. Madison olhou para suas mãos. Não quero problemas. Eu só precisava desaparecer. Ethan exalou uma risada suave e irônica. Então você veio para a pessoa errada. Se você não. Ela olhou para cima assustada, mas ele não estava brincando. Não completamente. Ethan Marshall não era apenas poderoso. Ele era conectado. O tipo de homem que tinha olhos em todos os lugares, de conselhos de Wall Street, a lobbies de hotéis de luxo, a empresas de segurança privada. Se alguém quisesse alguém encontrado, protegido ou apagado, Ethan poderia fazer acontecer com uma única ligação. Mas ele havia escolhido protegê-la, e Logan sabia disso. Madison não sabia sobre as mensagens de texto. Ela não sabia que Ethan estava observando a espiral de Logan durante toda a manhã. Ela não sabia que ele havia interceptado uma conversa na Sterling e Holt, revelando a profundidade dos crimes financeiros de Logan. Mas Ethan sabia, e Ethan agiu. Ele estacionou o carro em frente a um discreto prédio residencial no Brooklyn. Um lugar onde ela nunca estivera. Um lugar onde Logan nunca pensaria em procurar. Uma propriedade privada de uma LLC sem laços rastreáveis ao nome de Ethan. Venha, ele disse suavemente. Você pode descansar aqui. Obrigada por cuidar de mim. Madison hesitou. Por que você está me ajudando? Ethan não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele abriu a porta dela e ofereceu a mão. Sua expressão era firme e legível, mas havia algo gentil por baixo da superfície. Porque alguém deveria ter te ajudado há muito tempo. Sua respiração engasgou. Ele continuou, voz mais baixa agora. Porque você merece algo melhor do que a vida que ele te deu. O peito dela apertou. E por que, ele acrescentou baixinho. Logan Reed machucou muitas pessoas. Proteger você é apenas o começo. O coração de Madison batia forte. Ela de repente entendeu algo que não ousara considerar. Isso não era apenas fuga. Era o primeiro movimento de um jogo muito maior. E Ethan Marshall não estava jogando para perder. O apartamento para onde Ethan levou Madison não parecia um esconderijo típico. Não havia portas de metal, nem câmeras de segurança piscando nos cantos, nem quartos frios e vazios que ecoavam com medo. Em vez disso, o lugar era quente, ensolarado e surpreendentemente habitado. Sofás bege macios, pilhas de revistas de arquitetura, um leve cheiro de cedro e algo limpo.
Talvez sabão de roupa ou loção pós-barba. Parecia um lugar onde uma pessoa podia respirar novamente. Este é seu enquanto precisar, disse Ethan, colocando sua pequena mala perto da porta. Madison piscou, incerta. Isso parece demais. Ele balançou a cabeça. Não é. Confie em mim. E como? Ela deu mais alguns passos para dentro, a mão instintivamente sobre a barriga. O bebê deu um pequeno lembrete da vida que ela tentava desesperadamente proteger. Por um momento, seus olhos lacrimejaram. Ela passou semanas se entorpecendo para sobreviver à indiferença de Logan, às noites solitárias, à suspeita, às mentiras. E agora, neste espaço tranquilo, as emoções que ela vinha enterrando romperam-se. Ethan percebeu. Ele não a tocou. Ele não a pressionou. Ele simplesmente ficou por perto com uma presença que estabilizava o quarto. Você está segura aqui, ele disse suavemente. Madison respirou fundo, trêmula. Não sei o que devo fazer a seguir. Você não precisa saber hoje, ele respondeu. Hoje você descansa. Ela afundou no sofá, os dedos roçando uma almofada bordada com padrões geométricos. Ela reconheceu o design instantaneamente. Era de uma boutique que ela amava no centro da cidade. Ethan deve ter se lembrado. O pensamento fez seu peito apertar novamente de uma forma que ela não entendia. Mas antes que ela pudesse refletir sobre isso, o telefone de Ethan vibrou. Ele se afastou para atender, a voz baixando. Madison não queria ouvir, mas as palavras escaparam pelo silêncio. Sim, vi o relatório. Ele está em pânico. Não, ele não sabe que é ela. Uma pausa. Isso fica entre nós. O coração dela parou. Quando Ethan voltou, sua expressão era ilegível. Calma, mas em camadas. Tudo bem? Ela perguntou baixinho. Ele assentiu uma vez, resolvido. Madison não estava convencida. Ethan, o que você está me dizendo? Ele hesitou, não por relutância, mas por cálculo. Como se o tempo importasse. Logan está sendo investigado, ele disse finalmente. Sua respiração engasgou. Investigado por quê? Fraude financeira, múltiplas acusações. Seu tom permaneceu constante, mas havia gravidade por trás dele. E alguém enviou provas ao conselho. As sobrancelhas de Madison se uniram. Alguém? Ethan estudou o rosto dela cuidadosamente. Não foi você, mas alguém quer protegê-la. Um arrepio percorreu a pele dela. Quem faria isso por mim? Ela sussurrou. Ethan manteve o olhar dela firme, controlado, quase gentil. Alguém que o observa há muito tempo. O pulso dela acelerou. E alguém, ele acrescentou baixinho, que não tem medo de destruí-lo. Madison engoliu em seco. Ela de repente entendeu algo aterrorizante. Ethan não estava apenas ajudando-a. Ele já estava lutando por ela. E Logan Reed acabara de entrar em uma guerra. Ele não estava preparado para sobreviver. Madison acordou na manhã seguinte envolvida em um silêncio desconhecido. Nenhuma tensão nas paredes, nenhum passo no corredor, nenhuma porta batendo. Apenas o zumbido suave do prédio e a visão da luz do sol se espalhando pelo chão de madeira. Pela primeira vez em meses, seu peito não estava apertado. Ela se mexeu lentamente, uma mão repousando protetoramente em seu estômago. Estamos bem, ela sussurrou para seu bebê. Eu prometo a você, nós vamos ficar bem. Quando ela saiu do quarto, ela encontrou um pequeno café da manhã na bancada da cozinha. Frutas frescas, pão torrado. Uma nota escrita na caligrafia precisa de Ethan. Coma. Seu corpo precisa de força para o que está por vir. Ela quase chorou com a simples gentileza. Enquanto comia, ela notou que sua mala havia sido cuidadosamente desfeita. Seu suéter favorito pendurado no armário. Suas vitaminas pré-natais sentadas ao lado de um copo de água. Alguém tinha cuidado dela, não porque tinha que, mas porque queria. Depois de semanas vivendo à beira do pânico,
A gentileza a atingiu mais forte do que qualquer crueldade que Logan já lhe entregara. Assim que ela se sentou com seu MacBook Air, houve uma batida suave na porta. Seu batimento cardíaco disparou. Mas quando ela abriu, Ethan estava lá, mangas arregaçadas, expressão calma. Bom dia, ele disse. Se sentindo melhor? Ela assentiu, embora o cansaço persistisse em seus olhos. Um pouco. Obrigada por cuidar de mim. Eu trouxe algo para você. Ele levantou uma pasta fina. Isso pode te ajudar a reconstruir. Ela franziu a testa, confusa, e abriu. Dentro estavam renderizações arquitetônicas, as dela. Esboços de 2 anos atrás, quando ela considerou brevemente se candidatar a um programa competitivo de design de interiores, mas nunca seguiu em frente. Logan a convenceu de que era uma perda de tempo, um hobby, algo que ela deveria esquecer. Como você conseguiu isso? Ela sussurrou. Você me mostrou uma vez, disse Ethan. Você se lembra? Naquele evento de caridade, ela piscou. Achei que você tinha esquecido. Não esqueço a genialidade. As bochechas dela esquentaram. Ninguém, nem uma única pessoa, nunca havia falado sobre o trabalho dela daquele jeito. Ethan continuou. Tenho um projeto em que quero você. Um projeto de verdade, pago, de alto perfil. Você seria uma consultora de design. A respiração de Madison engasgou. Ethan, eu não posso. Eu estou grávida. Estou lidando com... Você é talentosa. Ele a interrompeu suavemente. A gravidez não apaga isso. Logan não apaga isso. Nada apaga isso. Lágrimas picaram os olhos dela. Ethan recuou ligeiramente, não querendo pressioná-la, mas sua voz permaneceu sincera. Estou lhe oferecendo um começo, não porque você está quebrada, Madison, mas porque você é capaz. Madison olhou para as renderizações. O potencial de um futuro que ela havia desistido, voltando à vida. Pela primeira vez desde que deixou Logan, ela sentiu algo poderoso se agitar dentro dela. Não medo, não incerteza, mas possibilidade, ela disse com a mão sobre a barriga. Vamos reconstruir nossa vida, ela sussurrou suavemente. E em algum lugar, no fundo, ela sabia que isso não era apenas um retorno. Era o começo de sua transformação em alguém que Logan nunca mais poderia controlar. Alguém imparável. Logan Reed não era um homem que entrava em pânico. Pelo menos ele nunca pensou que fosse. Mas no momento em que ele entrou em seu escritório na Sterling e Hall, o pânico já havia rastejado por sua corrente sanguínea. Sua equipe se afastou enquanto ele passava, seus sussurros o seguindo como sombras. Ele bateu à porta de seu escritório e a trancou. No momento em que se virou, a verdade o atingiu como um martelo. Sua mesa estava diferente. Arquivos que antes estavam bem empilhados agora estavam espalhados. Uma gaveta que ele sempre mantinha trancada estava ligeiramente aberta. Alguém esteve aqui. Ele correu para a gaveta e a abriu completamente, vazia. O disco rígido externo que ele sempre mantinha escondido, aquele que continha 5 anos de números adulterados, rastros de contas offshore e relatórios falsificados, havia desaparecido. Seu coração subiu à garganta. Não, 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 não. Ele vasculhou as outras gavetas, desesperado, suando, como se pudesse fazer o disco rígido voltar à existência. Papéis voaram pelo quarto. Uma foto emoldurada dele e Madison caiu no chão com um estalo, mas nada importava. A evidência em que ele passou anos construindo sua carreira, a evidência que poderia enterrá-lo, havia desaparecido. Alguém a pegou. Alguém que sabia onde procurar. Alguém que sabia o que isso significava. Seu telefone tocou. Ele não reconheceu o número, mas atendeu mesmo assim. Logan Reed? A voz de um homem perguntou. Sim, quem é? Aqui é Daniel Brooks, do Compliance Corporativo. Precisamos de você na sala de conferências B, imediatamente. A garganta dele apertou. Para quê? Uma pausa, muito longa, demasiado cuidadosa. Você vai querer ver por si mesmo. A ligação terminou.
Logan deixou o telefone cair na mesa, olhando para ele como se o tivesse traído. Sua mente girava descontroladamente. Quem faria isso? Não Madison. Ela nem mesmo entendia relatórios financeiros. Não Sabrina. Ela era muito egocêntrica e muito descuidada para conseguir algo assim. Mas Ethan Marshall tinha os recursos, o acesso, as conexões e o motivo. Se Ethan havia ajudado Madison a escapar, se Ethan havia descoberto a fraude de Logan, se Ethan havia enviado as provas ao conselho, então Logan não estava apenas perdendo seu casamento. Ele estava perdendo sua carreira, sua reputação, seu futuro. Ele se forçou a respirar e ajeitou a gravata no espelho. Ele parecia pálido, abalado, nada como o CFO confiante que ele fingia ser. Mas ele não tinha escolha. Ele não podia mostrar fraqueza agora. Ele destrancou a porta e caminhou em direção à sala de conferências. Cada passo ecoava mais alto que o anterior. Funcionários que antes sorriam para ele agora evitavam seus olhos. Ele empurrou a porta da sala de conferências. Dentro, todo o conselho estava esperando. Uma pasta Manila jazia no centro da mesa, grossa, cheia, condenatória. O estômago de Logan se revirou violentamente. Alguém havia declarado guerra a ele, e a julgar pelos olhares silenciosos e frios fixos nele, ele já estava perdendo. A sala estava muito quieta, muito parada, muito coordenada para que isso fosse menos do que uma emboscada planejada. Logan entrou, forçando sua expressão a algo neutro. Mas suas palmas já estavam suando, e seu coração batia forte o suficiente para abafar todo o pensamento racional. Os membros do conselho estavam sentados rigidamente em suas cadeiras de couro, rostos inexpressivos. Na cabeceira da mesa estava o presidente Whittaker, austero, sem humor, um homem que não convocava reuniões levianamente. Sr. Reed, disse Whittaker, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Por favor, sente-se. Se o senhor não se importa, Logan obedeceu, sentando-se no único assento vazio. Sua garganta parecia áspera, seca. Ele podia sentir a hostilidade, o desconforto, a antecipação no ar. Todos sabiam algo que ele não sabia, ou melhor, algo que ele esperava que ninguém nunca soubesse. Whittaker abriu a pasta Manila. Recebemos um pacote anônimo esta manhã. Anônimo? É claro que foi, Whittaker continuou, deslizando várias folhas pela mesa em direção a Logan. Extratos bancários, transferências para contas offshore, relatórios trimestrais alterados, bônus não autorizados. O estômago de Logan caiu tão forte que ele sentiu náuseas. Esses documentos, Whittaker disse, indicam anos de manipulação deliberada. Logan tentou firmar a voz. Isso é fabricado. Alguém está me armando. As sobrancelhas de Whittaker se levantaram. Essa é a sua declaração oficial? Logan hesitou. Demasiado tempo, demasiado visível. Uma mulher do conselho inclinou-se para a frente. Os documentos correspondem aos registros internos que verificamos há minutos. Quem enviou isso teve acesso a dados precisos. Acesso que apenas um funcionário de nível executivo possuiria. Acrescentou outro. A boca de Logan secou. Ele finalmente forçou a voz. Quero falar com o departamento jurídico. Você falará, disse Whittaker. Depois que terminarmos, a próxima página foi empurrada em sua direção. Uma fotocópia de sua assinatura em uma transferência. Ele nunca quis que ninguém visse. Seu pulso disparou. Onde vocês conseguiram isso? Whittaker não piscou. Mesma fonte anônima. Eu estou... Um suor frio escorreu pela espinha de Logan. Ele podia sentir as paredes se fechando. Sua carreira, a coisa pela qual ele havia sacrificado tudo, estava escorregando por seus dedos. Um homem na extremidade oposta da mesa falou baixinho. 2 horas atrás, Sterling e Hall receberam uma consulta do Federal Bureau of Investigation. A visão de Logan embaçou. O FBI. Por quê?
Ele engasgou. Por você, Sr. Reed. O membro do conselho tocou a pasta. Crimes financeiros, evasão fiscal, possível peculato. 2.000 nela. Seu corpo ficou dormente. Whittaker fechou a pasta com finalidade. Com efeito imediato, você está suspenso, aguardando investigação. A segurança o escoltará para recolher seus pertences. A sala girou. Logan agarrou a mesa para se manter de pé. Isso não era um aviso. Isso não era uma tática para assustar. Isso era um desmantelamento. E alguém havia orquestrado isso perfeitamente. Enquanto ele se levantava com pernas trêmulas, a segurança se aproximou dele por trás. 2 oficiais, profissionais, inexpressivos. A humilhação o atingiu como fogo. Ele examinou os rostos do conselho, desesperado por qualquer sinal de misericórdia. Mas tudo o que ele viu foi alívio. E então um pensamento horrível perfurou seu pânico. Se alguém pudesse destruir sua carreira tão facilmente, o que mais eles poderiam tirar? Madison tentou dormir naquela noite, mas seu corpo não a deixava. Cada vez que ela fechava os olhos, ela via Logan gritando, Logan negando, Logan a manipulando para acreditar que sua própria solidão era de alguma forma culpa dela. Horas se passaram em silêncio. O apartamento no Brooklyn escuro, exceto por uma fresta de luz da cidade que entrava pelas persianas. Ela permaneceu imóvel, uma mão sobre seu estômago, sentindo uma dor surda que ela não podia mais ignorar. Por volta das 3h da manhã, ela se sentou abruptamente. Uma dor aguda atravessou seu abdômen inferior, tirando sua respiração. O pânico subiu em sua garganta. Isso não era normal. Ela pressionou uma mão contra a parede para se firmar. Suor se formando em suas têmporas. Agora não. Ela sussurrou. Por favor, agora não. Afeto. Sua visão vacilou. Ela estendeu a mão para o telefone na mesinha de cabeceira, mas seus dedos tropeçaram, derrubando-o no chão. O som ecoou pelo apartamento silencioso. Ela tentou novamente, agachando-se lentamente, mas outra dor a atingiu, mais forte desta vez. Lágrimas embaçaram seus olhos. Ethan, ela sussurrou, embora ele ainda estivesse dormindo no quarto de hóspedes no corredor. Ela se forçou a levantar, segurando a cômoda para se equilibrar. Cada passo parecia que seu corpo estava se abrindo por dentro. Ela finalmente conseguiu empurrar a porta para abrir. Ethan, sua voz falhou. Ajuda. A porta dele abriu instantaneamente, como se ele estivesse acordado a noite inteira. Ele atravessou o corredor em 2 longas passadas e a pegou pouco antes de seus joelhos cederem. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz baixa, mas urgente. Eu não sei. Ela ofegou. Dói. Algo está errado. Ele não perdeu outro segundo. Ele a levantou gentilmente em seus braços, do jeito que alguém levanta algo frágil e insubstituível, e a levou em direção ao elevador. Fique comigo, Madison, ele disse firmemente. Olhe para mim. Respire. Ela apertou a mão dele, lutando contra a escuridão, pressionando as bordas de sua visão. Não me deixe perder meu bebê. Você não vai, disse Ethan, determinação afiada em sua voz. Eu juro a você, você não vai. O trajeto de SUV até o hospital Mount Sinai borrou-se, luzes da rua passando pelas janelas, seus suaves e quebrados suspiros, as palmas das mãos firmes de Ethan em suas costas. Ele a segurou durante todo o caminho, sussurrando coisas que ela não conseguia ouvir completamente, mas de alguma forma sentiu. Na entrada de emergência, a equipe médica correu em direção a eles. Ethan permaneceu ao lado dela até que as portas se fecharam e as enfermeiras o guiaram de volta. Ele ficou ali, punhos cerrados, peito arfando. Ele não tinha medo de Logan, nem dos conselhos, nem da guerra financeira que se desenrolava. Mas isso, Madison ferida, foi a primeira coisa que realmente o aterrorizou. Ele não permitiria que nada acontecesse a ela ou ao bebê. Nem agora, nem nunca.
Ethan passou as próximas 3 horas andando pelo corredor frio do hospital, desgastando sulcos no chão branco estéril. Cada enfermeira que passava, cada monitor de bip distante, cada choro abafado de outro quarto se contorcia mais profundamente em seus nervos. Ele havia lidado com batalhas em salas de conselho, negociações de bilhões de dólares, aquisições hostis, mas nada se comparava ao medo que o dominava agora. Porque nenhuma dessas coisas envolvia Madison. Quando o médico finalmente apareceu, Ethan se levantou tão rapidamente que a cadeira atrás dele arranhou a parede. Ela está estável, disse o médico. Ela teve contrações severas induzidas por estresse. Os batimentos cardíacos do bebê caíram por um momento, mas tudo está estável agora. Ethan soltou um suspiro que ele não sabia que estava segurando. Ela precisa de descanso, e quero dizer, descanso de verdade. Continuou o médico. Você pode vê-la, mas não deixe nada a perturbar. Ela está emocionalmente vulnerável, e sua condição piorará se ela for submetida a mais angústia. Angústia. O médico não sabia quão profunda essa palavra realmente era. Quando Ethan entrou no quarto de Madison, ela parecia incrivelmente pequena sob os cobertores do hospital. Seu rosto estava pálido, lábios ligeiramente entreabertos, cabelo bagunçado contra o travesseiro. Ele se aproximou suavemente, puxando a cadeira para mais perto. Os olhos dela piscaram abertos. Você ficou? Claro que fiquei, ele sussurrou. Madison engoliu em seco, a voz trêmula. O bebê está... Ele está bem, Ethan disse imediatamente. Vocês dois estão. Lágrimas encheram os olhos dela. Ela cobriu a boca com uma das mãos, tremendo. Ethan estendeu a mão instintivamente, colocando uma mão firme em seu antebraço, não para controlá-la, mas para ancorá-la. Você me assustou, ele admitiu, a voz baixa. Você realmente me assustou. Eu não queria ligar para o Logan, ela sussurrou. Eu não queria que ele soubesse. Eu não queria que ele usasse isso contra mim. Ethan inclinou-se, seu olhar firme. Ele não vai tocar em você. Ele não vai tocar em seu filho. Não enquanto eu estiver aqui. Ele não disse isso como uma ameaça. Ele disse isso como um voto. Madison enxugou os olhos, sua respiração irregular. Ethan, eu não quero que você seja arrastado para isso. Você já fez demais. Demais? Ele quase riu. Madison, eu não fiz nem perto do suficiente. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, assustada. Antes que ela pudesse responder, Ethan continuou, voz mais baixa, mais afiada. A suspensão de Logan tornou-se pública esta tarde. O conselho vazou. Investidores estão em pânico. Sabrina já se distanciou e a investigação está apenas começando. A respiração de Madison engasgou. Ethan, o que vai acontecer com ele? O que ele construiu em mentiras? Ethan disse baixinho. Está finalmente desmoronando. Madison olhou para o teto, lágrimas escorrendo por suas têmporas. Não tristeza, mas algo mais próximo de libertação. Alívio, encerramento. Então Ethan acrescentou mais gentilmente. E quando a poeira baixar, você não vai voltar para ele. Você vai seguir em frente com proteção, com dignidade. Ele hesitou. Com escolha. Madison fechou os olhos, sobrecarregada. Pela primeira vez em anos, alguém estava lutando por ela sem querer nada em troca. E em algum lugar lá no fundo, a esperança, pequena, frágil, mas real, começou a crescer. 2 semanas após o susto de saúde de Madison, ela saiu do carro de Ethan em frente a um imponente edifício de vidro com vista para o horizonte de Manhattan. A luz do sol atingiu a superfície espelhada, espalhando ouro pela calçada. Madison ficou parada por um momento, a mão delicadamente repousando em sua barriga em crescimento, observando a cena. Ethan a observava de perto. Tem certeza de que está pronta? Ela assentiu, embora um traço de medo persistisse em seus olhos. Se eu não começar agora, nunca estarei pronta. Mas, Efor,
Ele deu a ela um pequeno sorriso tranquilizador. Então hoje é o dia em que você começa de novo. Dentro do lobby da Marshall Development, tudo brilhava. Pisos de mármore polido, instalações de arte moderna, iluminação suave que fazia até o ar parecer caro. Era o tipo de lugar que ela uma vez pensou que era reservado para pessoas mais fortes, mais barulhentas, mais confiantes do que ela. Agora ela caminhava por ele com uma determinação tranquila. Ethan a levou ao andar de design, onde uma equipe esperava. Arquitetos, gerentes de projeto, estagiários, todos eles se virando com curiosidade educada quando ela entrou. Madison de repente sentiu a necessidade de recuar, mas Ethan se aproximou ligeiramente, dando-lhe coragem suficiente para ficar mais alta. Todos, ele disse. Esta é Madison Lee. Ela se junta a nós como consultora para o projeto de Luxury Riverside. Sussurros percorreram a sala. Curiosidade, admiração, até mesmo uma pitada de reconhecimento. Alguém claramente havia visto seu trabalho anterior. Um dos designers seniores se aproximou dela, oferecendo a mão. Eu vi seus esboços conceituais do Pacific Light Hotel, ele disse. Não sabia que você estava por trás disso. Os lábios de Madison se entreabriram. Logan uma vez lhe disse que aquele projeto não importava, que o líder da equipe recebia todo o crédito. Mas aqui, alguém sabia de sua contribuição. Alguém a apreciava. Seu coração palpitou. O resto da reunião transcorreu rapidamente. Plantas baixas, cronogramas, ideias de design preliminares. Madison tomou notas, fez perguntas, até ofereceu sugestões, e cada vez a equipe ouviu. Realmente ouviu. Ao final da sessão, uma pequena faísca de orgulho acendeu dentro dela. Quando a sala finalmente se esvaziou, Ethan se aproximou com as mãos nos bolsos. Você foi incrível. Ela soltou uma risada trêmula. Eu estava apavorada. Bom, ele disse. Significa que você se importa. O sorriso dela suavizou, os olhos quentes. Obrigada, Ethan, por tudo isso. Ele hesitou, o olhar demorando-se nela por um batimento cardíaco longo demais. Você não me deve agradecimentos. Eu estou apenas dando a você espaço para ser quem você sempre foi. Ela engoliu em seco, a emoção prendendo-se em sua garganta. Eles entraram no corredor e Madison parou diante da janela panorâmica com vista para o Central Park. O céu se estendia amplo, aberto, cheio de possibilidades. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que a cidade não a estava sufocando. Estava a acolhendo de volta. Mas muito longe dali, em um escritório apertado, cheio de caos e acusações, Logan Reed estava assistindo a alertas de notícias que soletraram o começo de sua queda. Madison ainda não sabia, mas seu retorno a Manhattan não era apenas um retorno, era o começo de seu fim. No momento em que Logan voltou para sua cobertura naquela noite, ele soube que Sabrina estava lá dentro. Seu perfume afiado, adocicado, caro, pairava no ar como um veneno que ele não podia mais ignorar. Ela apareceu da cozinha segurando um copo de vinho branco, apoiada casualmente no balcão de mármore, como se fosse dona do lugar. Você chegou tarde em casa, ela ronronou. Dia difícil no trabalho? Logan lançou-lhe um olhar que poderia ter quebrado o vidro. Você precisa ir embora. Sabrina ergueu uma sobrancelha. Com licença? Não tenho tempo para seus jogos, ele estalou. Tudo está desmoronando. Estou sendo investigado. O conselho me suspendeu. E você? Ah, querido, ela o interrompeu aproximando-se. Você acha que isso é sobre mim? Havia algo diferente em seu tom, mais frio, mais afiado, calculado. Ela não era a mesma Sabrina que se agarrava a ele no Plaza Hotel. Essa Sabrina era perigosa, e ela estava se divertindo. Eu te avisei, ela disse, girando seu vinho. Eu te disse que alguém estava te observando, mas você era muito arrogante para ouvir. Logan cerrou os punhos. O que você sabe? Sabrina sorriu. Mais do que você pensa, Hesperia.
Ela colocou o copo e puxou o telefone da bolsa. O peito de Logan apertou quando ela tocou a tela e o segurou para ele. Uma foto preencheu o display. Madison saindo de uma clínica escoltada por Ethan Marshall. Que inferno é isso? Logan latiu. Sabrina encolheu os ombros. Prova. Ela não está sozinha. Ela não está sozinha há muito tempo. Uma fúria fria acendeu no estômago de Logan. Você está me dizendo Madison e Ethan? Ah, por favor, Sabrina zombou. Não finja que de repente se importa com quem ela está. Você não se importava quando ela chorava até dormir, não é? As palavras dela o cortaram. Olha, ela continuou, vou ser honesta com você. Eu não planejava ser arrastada para o seu colapso. Achei que isso seria divertido, mas quando o FBI começou a investigar, percebi que estar perto de você é perigoso. Ela fechou a bolsa. Então, estou pulando do barco e estou fechando meu próprio negócio. Que negócio? Logan rosnou. Sabrina parou na porta, virando-se com um sorriso perverso e satisfeito. Logan, querido, fui eu quem vazou seus documentos. Seu sangue gelou. Você o quê? Eu enviei tudo para o conselho, ela disse suavemente. E para o FBI e alguns repórteres. Acontece que homens que traem suas esposas grávidas são previsíveis. Eu sabia que você implodiria mais cedo ou mais tarde. Eu apenas acelerei o processo. Sua prostituta. Logan avançou em direção a ela, mas ela recuou rindo. Me toque, ela advertiu, e a próxima coisa que eu vazar vai acabar com você completamente. Ela escorregou para o elevador, as portas deslizando fechadas com um suave tilintar. Por um longo momento, Logan não conseguiu se mover. Sabrina, a mulher por quem ele destruiu seu casamento, a mulher em quem ele confiou, com segredos que Madison nunca soube. Ela o estava usando desde o começo. E agora, com sua carreira, reputação e liberdade escorregando por suas mãos, Logan finalmente entendeu a verdade. Ele não havia perdido Madison. Ele a havia jogado fora por alguém que acabara de enterrá-lo vivo. A contração atingiu mais forte do que a primeira vez. Aguda, súbita, tirando o ar dos pulmões de Madison. Ela se curvou para a frente instintivamente, agarrando as grades da cama do hospital enquanto uma enfermeira corria em sua direção. Respire, Madison. Respirações profundas. Você está bem. Mas ela não estava bem. Seu corpo tremia. Suor pontilhava sua testa. Cada músculo parecia esticado além do limite. Ela sabia que a gravidez vinha com riscos, mas nunca imaginou que enfrentaria o trabalho de parto tão cedo, sozinha, exceto por um homem que não era o pai de seu filho, mas que de alguma forma parecia mais presente do que o marido com quem ela havia vivido por anos. Outra contração a rasgou. Ela sufocou um grito. Ethan apareceu na porta no mesmo momento, sua expressão se transformando em puro medo quando ele a viu dobrada. O que está acontecendo? Ele exigiu, avançando. Ela está entrando em trabalho de parto prematuro, respondeu a enfermeira rapidamente. Estamos tentando retardá-lo, mas o corpo dela está sob estresse extremo. Madison apertou os olhos, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ethan, eu não consigo. Estou com medo. Ele se moveu para o lado dela instantaneamente, pegando a mão dela como se a estivesse ancorando na terra. Olhe para mim. Você não está sozinha. Eu estou bem aqui. O aperto dela apertou os dedos dele. Por meses, ela havia diminuído emocionalmente, fisicamente, sob a negligência de Logan. Mas aqui, com a dor assolando seu corpo, ela percebeu que não estava mais diminuindo. Ela estava lutando. O médico entrou, voz calma, mas firme. Madison, seu bebê está em perigo. Precisamos nos preparar para a possibilidade de parto esta noite. Seu sangue gelou. Mas é muito cedo. Faremos tudo para gerenciar isso. O médico tranquilizou. Mas precisamos de seu consentimento para prosseguir, se necessário. Se experimentar. A respiração de Madison falhou.
Ela olhou para Ethan confusa, aterrorizada, desesperada por algo sólido. Madison, ele disse suavemente, confie neles, confie em si mesma. Você chegou até aqui. Ela assentiu fracamente. Enquanto as enfermeiras ajustavam os monitores, o médico saiu para preparar uma equipe cirúrgica. Por um breve e frágil momento, o quarto silenciou. Apenas as respirações trêmulas de Madison e a presença constante de Ethan ao lado dela. Me desculpe, ela sussurrou de repente. Ethan franziu a testa. Pelo quê? Por arrastar você para a minha confusão. Por te fazer passar por isso. Você não deveria estar aqui. Ele balançou a cabeça. Madison, não diga isso. Estou aqui porque quero estar. Os olhos dela se encheram novamente. Você não me deve nada. Ele se inclinou, afastando o cabelo úmido da testa dela, com uma gentileza que fez sua garganta se fechar. Eu não fico porque te devo. Eu fico porque você importa. Ela desabou então, silenciosamente, dolorosamente, porque ninguém havia dito palavras como essas para ela em anos. Antes que ela pudesse responder, seu corpo tensionou novamente. Outra contração, mais forte. Sua respiração engasgou. As máquinas apitaram mais rápido. A enfermeira correu de volta. Frequência cardíaca caindo. Ethan se aproximou, voz firme, mesmo enquanto o medo piscava em seus olhos. Madison, fique comigo. Continue respirando. Eu te seguro. E enquanto o mundo borrava em luzes e dor e passos apressados, Madison se agarrou à única verdade que lhe restava. Ela não estava lutando por seu filho sozinha. Não mais. Logan havia atingido o fundo do poço antes, mas nada se comparava ao silêncio de sua cobertura após a traição de Sabrina. Ele havia andado por horas, revivendo cada erro, cada mentira, cada sinal de alerta que ele ignorou. A raiva pulsava sob sua pele, mas por baixo dela havia algo muito mais primitivo. Medo. Medo de perder tudo. Medo de ficar sozinho. Medo de enfrentar as consequências. Ele pensou que era inteligente demais para enfrentar. Mas havia uma coisa que ele ainda acreditava ter direito. Seu filho. Madison pode tê-lo deixado. Ela pode ter fugido para Ethan. Ela pode ter virado sua vida de cabeça para baixo. Mas o bebê ainda era dele. Sua família, sua linhagem, seu último vestígio de controle. Então, quando ele finalmente soube, por meio de uma ligação em pânico de uma das antigas colegas de trabalho de Madison, que ela havia sido levada às pressas para o hospital, Logan não pensou em como. Ele dirigiu rápido, perigosamente rápido. Quando ele irrompeu pelas portas do hospital Mount Sinai, sua respiração era superficial e seu cabelo estava desgrenhado. Nada como o CFO polido que uma vez desfilava por Manhattan como se fosse o dono dela. Ele examinou o lobby com olhos selvagens. Estou procurando por Madison Reed. Ele latiu para a primeira enfermeira que viu. Ela está grávida, ela foi trazida mais cedo. A enfermeira enrijeceu. Senhor, apenas visitantes aprovados. Eu sou o marido dela. Ele a interrompeu bruscamente. Outra enfermeira se aproximou, sussurrando algo baixo o suficiente para que Logan não pudesse ouvir. A expressão da primeira enfermeira apertou. Sinto muito, Sr. Reed, ela disse, seu tom de repente guardado. Você não está na lista de visitantes. Logan piscou, atordoado. O que você quer dizer com não estou na lista? Ela é minha esposa. Antes que a enfermeira pudesse responder, uma voz ecoou atrás dele. Ela solicitou apenas uma pessoa. Logan virou-se. Ethan estava lá, calmo, controlado no controle. Ele não usava paletó, mangas arregaçadas até o cotovelo, mas parecia mais alto, como se todo o hospital prendesse a respiração quando ele aparecia. Onde ela está? Logan exigiu. Não é da sua conta, Ethan respondeu, voz baixa, mas afiada como navalha. Os punhos de Logan se curvaram. Ela está carregando meu filho. Ela está carregando um filho que você negligenciou, Ethan respondeu. Um filho que ela quase perdeu por causa do estresse que você causou.
O rosto de Logan perdeu a cor. Ethan se aproximou. Não ameaçador, apenas incrivelmente firme. Você não pode invadir agora, não depois de tudo. A raiva de Logan cedeu. Desespero jorrou. Ethan, eu só preciso vê-la, por favor. Eu não sabia que ela estava tão mal. Eu não sabia que ela tinha ido embora porque... Ele se interrompeu. Perceber a verdade queimava demais para ser dita em voz alta. Porque ele a fez ir embora. Ethan não suavizou, nem mesmo ligeiramente. Ela não quer te ver e ela tem o direito à paz. Você não pode me impedir de ver minha esposa. Logan rugiu. Os olhos de Ethan escureceram. Ela não é mais sua esposa. O silêncio cortou o corredor e Logan finalmente entendeu. Ele não perdeu apenas seu casamento. Ele perdeu o direito de fazer parte da história dela. Uma história agora sendo reescrita sem ele. 3 semanas depois, Manhattan vestiu-se de ouro. O anual Sterling e Holt Charity Gala, o evento que Logan antes dominava com confiança e charme, agora se preparava para acontecer sem ele. Investidores, executivos e doadores da alta sociedade enchiam o grande salão de baile do Ritz-Carlton. Taças de champanhe refletindo os lustres brilhantes acima. Jazz suave flutuava no ar. Mulheres em vestidos longos cintilavam sob as luzes. Homens em smokings, sob medida, sussurravam sobre escândalos, ações e a mais recente queda em desgraça. E todos eles sabiam o nome em seus lábios: Logan Reed. Ele havia se tornado o conto de advertência favorito de Manhattan. Do lado de fora do salão de baile, um carro preto elegante parou. O manobrista abriu a porta e Madison saiu lentamente, a mão repousando em sua barriga de bebê. Ela usava um vestido simples de marfim, sem lantejoulas, sem diamantes, mas o ambiente parecia mudar quando ela entrou. Força irradiava dela de uma forma que nenhum vestido de designer poderia fabricar. Ethan estava ao lado dela. Smoking preto, aura controlada, olhos afiados. Ele não andava na frente dela. Ele não andava atrás dela. Ele andava com ela. Pela primeira vez em sua vida, ela não se sentiu como a sombra de alguém. As cabeças se viraram instantaneamente. Aquela é Madison Reed? Pensei que ela tinha saído da cidade. Quem é o homem com ela? Oh, meu Deus! Aquele é Ethan Marshall? Sussurros surgiram como uma corrente. Madison sentiu sua respiração apertar. Ethan se inclinou. Se você se sentir sobrecarregada, podemos ir. Ela balançou a cabeça. Não, preciso estar aqui. Esta era a noite em que ela recuperaria sua narrativa. No meio do salão de baile, a energia do ambiente mudou novamente, desta vez com desconforto. Logan havia chegado. Não convidado, não bem-vindo, mas desesperado o suficiente para ignorar ambos. Ele parecia diferente agora, pálido, mais magro, olhos vazios de semanas de investigações e humilhação pública. As conversas cessaram. As pessoas se afastaram como se ele carregasse algo contagioso. Seu olhar fixou-se em Madison, a respiração dela engasgou, não com medo desta vez, apenas exaustão pelo fantasma de quem ele um dia fora. Ele moveu-se em direção a ela, o peito subindo e descendo em curtas lufadas. Madison, por favor, preciso falar com você. Aspiração. Ethan se colocou entre eles instantaneamente, postura inabalável. Você não tem o direito de se aproximar dela. Esta é minha esposa, Logan retrucou. A voz de Madison cortou com uma quietude final. Não sou mais sua esposa. O salão de baile congelou. O rosto de Logan se desfez, mas antes que ele pudesse falar, os microfones foram ligados. O presidente Whittaker subiu ao palco. Senhoras e senhores, ele anunciou. Antes de começarmos, devemos abordar as descobertas criminais relativas ao ex-CFO Logan Reed. Um suspiro coletivo. A segurança moveu-se em direção a Logan. Ele recuou, a humilhação inundando seu rosto, os olhos saltitando entre Madison e Ethan.
Whittaker continuou. Agradecemos a Madison Lee pela sua cooperação e pelos documentos que ela, sem saber, nos ajudou a recuperar. Logan virou-se para ela, a traição o cortando. Você lhes deu? Madison avançou, voz firme. Eu não vazei seus arquivos, Logan, mas não sinto muito por alguém finalmente ter feito isso. A segurança colocou a mão no ombro de Logan. Ele não lutou. Ele apenas olhou para Madison com uma percepção que o quebrou completamente. Ela não tinha mais medo dele, e Manhattan não era seu reino para governar. Não esta noite. Nunca mais. Logan sempre se imaginou intocável, um homem poderoso demais, respeitado demais, indispensável demais para jamais cair em desgraça. Mas enquanto a segurança o escoltava para fora do salão de baile, a humilhação escorrendo dele como óleo, ele finalmente entendeu a verdade. Ele não era intocável. Ele era descartável. E Madison o observou ir com uma quietude que não era cruel. Era o encerramento, o tipo que ela esperava há anos. Enquanto as portas do salão de baile se fechavam atrás dele, uma onda de sussurros varreu a multidão. Será que é realmente o fim para ele? Fraude, peculato, pobre Madison. Mas ela está incrível esta noite. Ela está melhor sem ele. Pela primeira vez, a história não foi distorcida para fazê-la a vilã. Pela primeira vez, o mundo viu a verdade. Ethan tocou gentilmente o cotovelo dela. Você está bem? Ela exalou lentamente, os ombros relaxando. Pela primeira vez, sim. Mas a noite não tinha terminado. O presidente Whittaker voltou ao microfone. E agora, ele anunciou, um agradecimento especial. Nosso projeto Riverside superou as expectativas e gostaríamos de reconhecer a consultora responsável pela transformação do design. Madison piscou confusa até ouvir seu nome. Madison Lee. A plateia explodiu em aplausos. Aplausos reais, genuinamente admiradores. Ela sentiu sua garganta apertar enquanto Ethan a guiava para o palco. Vá, ele sussurrou. Você mereceu isso. Ela subiu ao palco, luzes suaves, douradas, quentes. O tipo de luz sob a qual ela sonhava em estar. O tipo de luz que ela uma vez acreditou não merecer. Whittaker apertou a mão dela. Sua visão é excepcional, senhorita Lee. Temos sorte de tê-la. Madison sorriu, pequeno no começo, depois mais amplamente, enquanto os aplausos continuavam. A mulher que antes se escondia atrás do marido, agora era aplaudida sem ele. Do outro lado da sala, Sabrina observava com os olhos semicerrados, agarrando uma taça de champanhe como se lhe devesse algo. Ela se aproximou enquanto Madison descia do palco, seus saltos tilintando como pequenas ameaças. Bem, disse Sabrina, forçando um sorriso. Acho que as felicitações estão em ordem. Madison não estremeceu. Você está saindo da cidade em breve, ouvi dizer. Sabrina enrijeceu. Madison continuou suavemente. Boa escolha. Manhattan se lembra de tudo. Antes que Sabrina pudesse responder, Ethan se colocou ao lado de Madison, casual, mas inconfundivelmente protetor. A expressão de Sabrina mudou. Ressentimento, culpa, inveja, tudo se misturando de uma vez. Vocês dois parecem aconchegantes, Sabrina zombou. Madison encontrou o olhar dela calmamente. Não estamos nos escondendo. Essa é a diferença. A mandíbula de Sabrina apertou. Ela virou-se bruscamente e foi embora, sua figura engolida pela multidão. Não mais a sedutora no controle, mas uma mulher que havia queimado sua última ponte. Madison exalou profundamente. Ethan olhou para ela, orgulho brilhando em seus olhos. Você lidou com isso impecavelmente. Eu apenas falei a verdade, ela disse suavemente. E isso, Ethan respondeu, é exatamente porque você está vencendo. Madison sentiu algo dentro dela mudar. Algo final, algo libertador. Esta noite, Logan perdeu tudo. Esta noite, Sabrina desapareceu na irrelevância. E esta noite, Madison entrou totalmente na vida que sempre pertenceu a ela.
A primavera se estabeleceu sobre Nova York como uma promessa suave. Brisas quentes tecendo entre as árvores brotando, luz do sol escorregando entre os arranha-céus, a cidade zumbindo com novos começos. Madison estava no terraço da cobertura do projeto Riverside. O mesmo projeto que ela ajudou a trazer à vida, observando o rio Hudson brilhar no crepúsculo da tarde. Seu bebê dormia pacificamente em seus braços, pequenos dedos enrolados contra seu peito. Ela beijou o topo de sua pequena cabeça. Conseguimos, ela sussurrou. Tudo parecia diferente agora. Não perfeito, não fácil, mas pacífico. Algo que ela nunca havia experimentado em sua vida antiga. Atrás dela, passos se aproximaram, lentos, familiares. Ela não se virou imediatamente, ela não precisava. Ethan se colocou ao lado dela, casaco desabotoado, mangas arregaçadas, o vento brincando com fios de seu cabelo. Ele é lindo, ele disse suavemente. Madison sorriu. Ele se parece com meu pai. Então ele tem sorte, Ethan respondeu. Por um tempo, eles simplesmente ficaram lá, observando o sol se derreter no horizonte. Sem pressa, sem medo, sem sombras do passado, agarrando-se aos calcanhares dela, apenas presença, quieta e constante. Ethan finalmente falou novamente, voz gentil. Você sabe, você construiu algo notável, não apenas aqui. Ele assentiu em direção ao horizonte. Mas em sua vida, Madison. Ela exalou lentamente. Eu não fiz isso sozinha. Não, Ethan concordou, mas você foi quem escolheu se levantar novamente. Uma rajada de vento passou por eles. Madison ajustou o cobertor em volta do filho, então olhou para Ethan com algo suave e firme em seus olhos. Eu costumava pensar que força significava ficar. Ela sussurrou. Agora eu sei que força era ir embora. E você foi embora com graça. Ele disse. Isso é raro. Madison engoliu em seco, a emoção subindo. Ethan, tudo o que você fez, me ajudando, me protegendo, lutando por mim. Eu não sei como retribuir isso. Ele balançou a cabeça. Você não me deve nada. Mas então sua voz suavizou. Ainda assim, eu gostaria de te perguntar algo. O coração dela palpitou, não com medo desta vez, mas com antecipação. Ethan enfiou a mão no bolso do casaco. Não por uma caixa de anel, nada vistoso, nada grandioso, apenas uma simples aliança de prata elegante e discreta, algo que combinava com a mulher que ela havia redescoberto. Eu não estou pedindo para você se apressar, ele disse baixinho. Eu não estou pedindo para você esquecer o que aconteceu. Estou perguntando se, quando você estiver pronta, você me deixaria fazer parte da sua vida e da vida dele. Madison sentiu lágrimas picar em seus olhos. Não as lágrimas de desgosto, as lágrimas de finalmente chegar a um lugar seguro. Ela colocou a mão sobre a dele. Você já é, ela sussurrou. Os olhos de Ethan suavizaram de um jeito que ela nunca tinha visto. Naquele momento, cercada pela cidade que uma vez a engoliu por inteiro, Madison percebeu algo poderoso. Ela não apenas sobreviveu, ela venceu. Logan enfrentou acusações criminais. Sabrina desapareceu do círculo social de Manhattan e Madison, antes invisível em seu próprio casamento, agora estava na luz, amada, respeitada e livre. Ethan gentilmente envolveu o braço ao redor dela, puxando-a para perto, enquanto o sol se punha no horizonte. Uma nova família, um novo começo, um novo capítulo, não nascido da fuga, mas de escolher a si mesma, finalmente. Então é assim que a história termina, meus queridos amigos. E se você ainda está aqui comigo agora, ouvindo até o último momento, significa que algo nesta jornada tocou seu coração de uma maneira tranquila e honesta. Talvez você tenha visto uma parte de si mesmo na coragem de Madison. Ou talvez você reconheça a lição escondida sob a dor. A vida nos quebrará às vezes através da traição, da decepção
ou de pessoas em quem confiamos demais. Mas os estoicos nos lembram que o que está no caminho se torna o caminho. A dor não é apenas algo que sobrevivemos. Ela se torna a porta para quem somos feitos para nos tornarmos. Madison aprendeu que ir embora não era fraqueza, era sabedoria. E a cura não foi um acidente, foi uma escolha. Lembre-se, seu valor não é medido por quem fica, mas por quem trata seu coração com cuidado. E às vezes a vitória mais poderosa é escolher a si mesmo. Se esta história fez você se sentir visto, mesmo por um momento, não hesite em curtir o vídeo, compartilhá-lo com alguém que possa precisar e se inscrever para que possamos continuar caminhando por essas histórias juntos. Você não está sozinho aqui. Este canal é a sua casa